E aí, tudo jóia? Estamos aqui de volta e eu já abri o meu aplicativo, tá? Hoje nós vamos para a segunda aula de Microsoft Office Word 2013, tá? É exatamente assim que o aplicativo passou a ser chamado, mas, como muito conhecido, a grande maioria esmagadora fala de Microsoft Word, né? Então vamos lá. Na aula passada, eu vou dar 2 cliques aqui no documento em branco, porque já inicio a minha aula te falando que é por aqui que você começa a criar um documento, tá? Então, 2 cliques e eu já estou com a minha área de trabalho do Word aberto, tá bom? Então é por aqui que nós vamos começar o nosso trabalho de hoje, abrindo um documento em branco. A partir dessas próximas aulas, a gente vai avançando cada vez mais para que você possa ir avançando no conhecimento, nas informações. Lembrando que a qualquer instante você pode voltar, rever a aula 1, rever as aulas de Windows e tirando dúvidas, tá? Isso é muito interessante porque você vai ter um canal ali que vai ser, provavelmente para o resto da sua vida ele vai estar lá. Então é muito interessante que você faça uma revisada sempre que achar interessante. Vou te pedir também que deixe o like aí, ajuda o canal a se propagar, porque eu tenho certeza que muita gente precisa ter acesso a essa informação, a essas informações, a essas aulas que são inteiramente grátis, tá? Então clica no like e também compartilha com as pessoas que fazem parte do teu círculo de amizade para que você possa ajudar, transbordar na vida dessas pessoas com informação, tá? Então, o primeiro passo para iniciar aqui, eu vou colocar aqui em ordem de acordo com o que eu vou fazer. Eu posso fazer algumas alterações no meu documento. Por exemplo, vamos colocar aqui que hoje a empresa que eu trabalho, o meu patrão, ou até mesmo eu, tá? Estou fazendo um aviso, quero fazer um aviso com poucas palavras. E esse padrão de página aqui, nós chamamos ele de retrato, tá? Na aula passada eu te falei das guias, né? Ó, guia inserir, guia design, tá? Guia layout da página, tá? E assim sucessivamente. Te falei que aqui são blocos de ferramentas, né? Ó, grupo de ferramentas. E aqui também em algumas das guias nós temos as caixas suspensas. Então, aí tem mais algum conteúdo, ok? Então, eu preciso fazer, eu vou digitar aqui, por exemplo, aquela vende-se esta casa. Muita gente coloca isso aqui, tá? Então, eu vou selecionar esse texto, eu posso clicar, tem várias formas de você selecionar o texto, nós vamos ter aula mais específica para isso, mas é que eu quero mostrar para você a diferença. Eu posso clicar aqui no início, note que eu falei também da régua, tanto da horizontal quanto da vertical, e ela tem uma parte cinza, que ela é ineditável, ou seja, você não consegue digitar nada aqui, a não ser que você altere a extensão, mas depois a gente vai falar sobre isso. Eu quero te mostrar outra coisa. Se você coloca o seu mouse aqui, ó, antes das palavras, na mesma linha das palavras, ó, o mouse fica invertido. Se eu coloco aqui desse lado, ele vira um grife. Se eu coloco aqui, ele fica uma seta invertida. Basta um único clique, ó, já selecionou. Uma coisa bem interessante que veio a partir do Office 2010 é que quando você seleciona um item, já aparece essa caixa de acesso rápido, que você pode fazer algumas funções aqui, ó, formatações. Então, se eu for aumentando esse texto, ele vai ficar assim, ó, nessa página. Só que geralmente você não quer a página nesse padrão, né? Vou diminuir aqui o zoom, ó. Outra coisa que eu te mostrei na aula passada, o controle de zoom, para você visualizar melhor. Então você não quer desse formato, você quer a página na horizontal. E essa orientação da página nós chamamos de paisagem e retrato, tá? Então vamos lá.
Como é que eu faço? Eu procuro a guia que se trata de página. Então aqui, ó, nas guias, ó, layout da página, e aí você começa a procurar. Eu sempre indico, tá? Desde quando eu comecei a dar aula de informática, eu sempre indiquei os alunos a procurarem da esquerda do monitor para a direita. É muito mais prático o campo de visualização, tá? Então você começa aqui, ó, margens. Então as margens tratam disso aqui, ó, dessa parte cinza. Não é isso que eu quero. Orientação. Opa! Orientação, retrato. Nesse momento está retrato, note que tem um quadrinho azul selecionando. E ó, paisagem. A página já deitou, né? Ficou diferente. Eu posso pegar, ficou muito grande, eu seleciono novamente. Já apareceu a caixa suspensa, eu posso reduzir, encaixou aqui certinho. Eu clico antes da palavra vende-se, dou um Enter aqui, já ficou mais ou menos do jeito que eu quero. Não é esse o intuito da aula, eu só quero mostrar para você que tem duas orientações, tá bom? Então você pode alterar essa orientação. Outra coisa interessante é que a folha que você vê aqui, essa página, ela também pode sofrer alterações de tamanho. Nós não temos apenas papel A4, nós temos vários tipos de papéis aí nas papelarias, e dependendo do documento que você está redigindo, precisa um tipo de papel específico, especial. Então, nesse momento, você precisa fazer o quê? Alterar o tamanho desse papel, para que na hora que você fizer a impressão, ele fique um papel adequado e não perca ali, acabe gastando um papel. Vamos supor que você comprou um papel caro, tá? Então, você pode vir onde? Trata de novo de quê? Página. Aqui, ó, tamanho do papel, e você vai notar exatamente o que eu estou falando para você. Ó. O papel A4 ele tem 21 centímetros de largura por 29,7 de altura. Já o papel ofício, ele é um papel muito parecido com o A4, porém ele tem 21 centímetros de largura, 0,59, ele já é mais largo, e ele tem 35,56, ela é bem maior a folha. Então, se você digitou um texto no papel sem você perceber, você abriu o seu documento, ele está assim, ó. E você digitou o seu texto aqui. Deixa eu ver se ainda tem um comando aqui. Olha, eu ainda sei fazer mágica. Eu digitei aqui, ó. Digitei um texto. E se você notar, como eu mostrei na aula passada, aqui tem, ó, uma página de duas. Então, meu documento tem 2 páginas. Só que existe um detalhe. O papel que está na minha impressora é papel A4. E o papel que está aqui no momento é papel ofício. Então, quando eu mandar imprimir esse papel achando que são 2 páginas, vão sair 3 páginas. Por quê? Porque o papel ofício é maior. Então, não vai caber num papel A4. Então, automaticamente vai cortar alguma coisa. E para não cortar, o sistema vai corrigir. Então, olha só, vou corrigir aqui. E note que agora não são mais 2 páginas. Olha, eu mudei para papel A4, agora são 3 páginas. Eu posso diminuir o zoom aqui para você visualizar também. Ó. Posso diminuir, posso voltar a ajustar. Agora eu vou ajustar novamente. Ó, papel, tamanho, ofício. Então, ó, agora só são 2 páginas. Então, você precisa ficar atento a esse detalhe. Eu preciso fazer sempre? Não é necessariamente fazer sempre. Só que naturalmente, na grande maioria das vezes, o papel selecionado já é o A4. O que não significa dizer que isso seja uma verdade. Tá? Então, fique atento. É sempre bom, para evitar esses problemas, é sempre bom você se atentar a esse detalhe. Tá? Então, não esquece de fazer essa averiguação. Tá? Quer saber o texto que eu digitei? Um texto automático que existe no Word, tá? Só para te exemplificar aqui.
Deixa eu dar um Ctrl T aqui, vou excluir tudo, voltei ao normal, deixa eu diminuir o meu zoom. Eu fiz isso aqui, ó, igual uma mágicazinha. Eu posso colocar um número aí, ó, ele insere aqui um texto automático. Tá bom? Então vamos lá. Então isso é muito importante você saber antes de começar a digitar o teu texto, as margens. Às vezes você está fazendo um trabalho que vai precisar levar para um cartório, às vezes você está digitando uma carta que vai levar para um advogado, às vezes você está digitando um texto que vai levar para a faculdade, e tudo isso exige um padrão de formatação. O que é formatar? Formatar é preparar aquele documento para ser enviado ou para ser impresso. Então, por exemplo, eu poderia selecionar esse texto aqui para formatá-lo, tá? Mudar a cor, mudar o tamanho, o alinhamento, o espaçamento, tá? Dividir em colunas ou não. Então eu vou fazer tudo isso por aqui. Então é muito importante você saber a orientação. Se eu colocar a orientação aqui, ó, já mudou, ó, uma de 2 páginas, porque esse restante de texto não coube mais na página de acordo com as margens. Então eu tenho que ficar atento a esse detalhe, de acordo com a minha necessidade, mudar. Tá? Também tem envelope e outros mais, ó. Então tem que ficar atento. As margens eu posso configurar de acordo com a necessidade do documento. Lembrando, nós vamos ter aula específica disso aqui, tá? Fica tranquilo e vai acompanhando o material. Deixa eu voltar para a guia início aqui. Então, ficou claro sobre isso? Vamos lá. Eu preciso mudar essa margem. Ok? Vamos falar de margem então. Hoje a nossa aula vai ser voltada para configuração de página. Bora lá então. Eu preciso ter uma margem de 1.5 nas laterais. Só que quando eu venho aqui, layout da página, margens, aqui tem um 27. Aqui é uma margem moderada, aqui é uma margem larga de 254, na superior, na inferior, na esquerda e na direita são 5. Então tá complicado aqui, ó. Se eu mudar, ficou bem largo aqui, e aqui ficou 2.5. Ok? Então, eu quero uma margem de 1.5 na esquerda, 2.5 na direita, 2 na superior e 3 na inferior. Então, vamos lá para você aprender, porque você precisa saber manusear. Então, quando não existe nesse padrão aqui, ó, que eu falei, então eu venho para cá, ó, margens personalizadas. Bora lá, abriu a janela. Eu falei que queria na superior 3, então eu vou colocar aqui até chegar no 3, na setinha, ou simplesmente digito o número 3 aqui dentro. Na esquerda, eu falei que quero 1,5. Na margem inferior, eu falei que queria 2,5. E na margem direita, eu falei que queria 2,5 também. Pronto. Agora eu vou dar um OK. Note que o meu texto mudou. Ó, aqui ficou mais alto, aqui ficou bem mais próximo da margem, aqui ficou mais distante e aqui ficou bem mais também. Tá? Deixa eu só copiar mais um texto aqui para ver aqui. Espera aí. Ó, aqui ficou 3 centímetros. Então, para você entender como é que faz essa configuração personalizada, tá bom? Vamos lá de novo, vamos ajustar. Se eu não quero esse padrão, eu posso voltar aqui e escolher uma margem normal. Tudo volta ao padrão. Agora, se você, suponhamos que você trabalha no escritório X que digita bastante texto, e você não quer ficar fazendo toda vez essa mesma configuração, você vai fazer o seguinte, você vem em margens, margens personalizadas, define o teu padrão, e aí você clica aqui, ó, definir como padrão. A partir de agora, quando você abrir qualquer documento do Word, ele já vai se enquadrar dentro dessa configuração. Então isso é bem interessante, tá? Se você é um aluno que faz faculdade e te pedem toda vez aquela mesma configuração, 2,5 na esquerda, 2 na direita, 3 na superior, 3 na inferior, então você configura e
define. Se você faz um material e depois você quer encadernar, você faz a configuração e aqui você tem a medianiz. O que é a medianiz? É a distância além da margem para encadernar. Tá? Deixa eu colocar aqui a medianiz de 1 centímetro. Você vai entender agora. Ok, ó. Então, além dos 2,5 centímetros aqui, ele deixou mais um espaço para que você possa encadernar e mesmo assim ainda te obedeça 2,5 centímetros, para que não te atrapalhe. Tá? Eu coloquei a medianiz na esquerda. Se eu vou encadernar na parte superior, então eu altero essa medianiz aqui para superior. Nota que aqui embaixo, ó, no campo de visualização, mudou como se tivesse uma encadernação. Ó. Agora eu vou mudar para a esquerda, nota que apareceu aqui. Ó. Lembrando que eu só vou fazer isso aí em caso de realmente necessário usar medianiz. Então eu vou deixar zerado para não atrapalhar o meu documento aqui e vou dar um OK. Beleza? Então essa parte de configuração da página ela é bem interessante. Você pode fazer essas configurações por aqui. Lembrando que você pode fazer as outras também por aqui. Ó. Lembra? Ó, o papel, você pode alterar o papel aqui. Você pode vir no layout, fazer as configurações de rodapé. Depois eu vou te ensinar isso aqui. Aqui, ó, orientação, retrato e paisagem, como eu já te mostrei lá. Ok? Então, aqui, ó, se eu quiser aplicar paisagem só na página 1 ou na página 2, eu vou definir desse ponto em diante. Eu, por exemplo, eu quero aplicar aqui, ó, dessa página para frente. Ó, eu quero aplicar dessa página em diante que fique em paisagem. Olha só, vou reduzir aqui para você ver. Ó, a primeira página e a segunda ficaram normais e a outra página já ficou em orientação paisagem. Deixa só eu te falar uma coisa. Algumas configurações você pode vir só aqui, ó, nessa seta, chama desfazer ou Ctrl Z. Ele volta, voltou ao normal, tá? Mas o certo você pode vir aqui, ó, se colocar normal, volta tudo ao padrão, para que você possa ter o ajuste aí tranquilo do seu layout. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu ajustar aqui. Outra coisa interessante. Estava saindo uma página a mais aqui, ó. Só que eu não preciso dessa página, então eu vou aqui, ó. Só vou delete, delete, delete e vai eliminar. Aqui você está com um documento prontinho, você precisa continuar. Tem várias opções, tá? A primeira opção seria dar um Enter aqui, automaticamente ele insere uma nova página, tá? Ou se você quer inserir mais um documento, deixa eu fazer o... Inserir só um pouquinho de texto aqui, tá? Mas você quer inserir uma página aqui. Se você está aqui, ó, na última palavra, você pode vir aqui também, ó, página em branco. Ó, lembrando, ele inseriu a página depois do meu cursor. Esse cursor que fica piscando na sua tela, ele indica onde você vai inserir os novos textos, os novos trabalhos. Então, tudo vai a partir dele. Então, fica bem atento a esse detalhe aí, tá? Então, vou dar um Ctrl Z, vai voltar. Então, olha, de novo, ó, eu quero inserir uma página entre esse texto e esse. Por quê? Porque eu não quero vir aqui para baixo, inserir uma página, ter que copiar esse texto, descer para a página de baixo para essa do meio ficar livre. Não, claro que não. Já pensou ter que fazer isso várias vezes? Ou você está corrigindo um documento de faculdade ou algo parecido, e aí você precisa inserir uma página lá no lugar tal, lá na página 15, e você viu que tem um erro, e aí você vai ter que colocar lá na última página depois. Não, não faz sentido. Então você clica aqui na última palavra e clica na guia inserir. Não é mais em layout da página, na guia inserir, ó, página em branco.
Bom, ele inseriu uma página entre as duas, você vai digitar normalmente seu material, tá bom? Depois que tiver tudo prontinho, tá? Ainda não é aula de formatação, hoje eu queria trabalhar layout da página mesmo com você. Ok, nessa aula vamos trabalhar só layout da página. Eu vou fazer as formatações, coisas das próximas aulas. É hora de trabalhar o arquivo para impressão. Então, eu não indico simplesmente você ir e sair imprimindo, tá? Então, você precisa fazer uma análise básica antes. E aqui nós já vamos começar a usar as ferramentas, por exemplo, visualização de impressão. Você clica aqui, ó, na barrinha de acesso rápido, que nem nós vimos na aula 1, e já coloca aqui, ó, visualização de impressão. Por quê? Porque antes de imprimir esse documento, eu preciso saber se realmente ele está dentro do padrão que eu preciso para não haver a necessidade de fazer uma reimpressão por conta de erros, principalmente de alinhamento, de altura. Então eu venho aqui, ó, visualizar, acesso rápido, visualizar a impressão. Marquei o sinal de vista, ele veio para cá. Então clica aqui, ó, é assim que esse documento vai ficar na hora de imprimir. Eu posso, a partir desse momento, fazer algumas correções, visualizar se está tudo em ordem ou não. Posso aumentar o zoom, fazer as verificações certinho, tá? E aqui eu vou escolher o processo de impressão, se eu vou imprimir todas as páginas. A gente vai ver mais para frente essa aula de impressão, mas eu quero que você entenda. Assim que você estiver com seu documento prontinho, você precisa saber se ele está pronto para imprimir, porque é muito provável que você vai imprimir esse documento. Se você não vai imprimir esse documento, provavelmente você vai enviar para alguém via e-mail. Ele precisa também estar dentro de um padrão, tá? Então nós vamos precisar fazer essas correções. Beleza? Então é isso. Dá um ESC, tecla ESC do teu teclado, ele vai cancelar a operação, voltar para a tela inicial e aí nós vamos guardar esse documento para utilizar nas próximas aulas. O próximo passo é salvar o seu documento. A próxima coisa muito importante que eu te indico é a cada 5 minutos você deve salvar o seu documento. Eu vou te mostrar uma configuração lá na frente que esse documento ele vai sendo salvo automaticamente a cada 1 ou 2 minutos, se você quiser, mas eu te recomendo ir salvando. Caso caia energia, caso dá uma pane, você está com seu documento salvo. Apesar do Word ter um aplicativo interno que a cada X minutos ele faz um salvamento automático, você às vezes não consegue recuperar todo o seu documento, então é muito arriscado. Então coloca isso na prática, vai fazendo isso que ele vira rotina. Então, não está salvo ainda, está aqui, ó, documento 1, é hora de salvar. Clica no botão aqui, ou simplesmente dá um Ctrl B no seu teclado, tá? E você vai escolher, ó, procurar a pasta onde quer salvar o documento, aqui na aba de acesso rápido, ou Windows Explorer, você aprendeu lá na aula de Windows Explorer. Geralmente eu salvo em documento, eu vou colocar aqui, aula 2, Microsoft Word 2013. Eu preciso colocar o nome no meu documento para que eu identifique ele entre os outros na próxima aula, nos próximos trabalhos. Então é muito importante você saber salvar esse documento. Outra coisa muito importante é você lembrar que talvez você precise usar esse documento em outro computador, em outro local, e se você está aqui nesse seu computador com Office 2013 e no computador do seu amigo ou da pessoa que você vai mandar esse documento é o Word, por exemplo, 2010, esse arquivo ele é incompatível. Então eu já vou te mostrar logo aqui na prática como é que você faz essa alteração de compatibilidade para não haver risco de você mandar esse documento e chegar lá a pessoa não conseguir utilizá-lo, tá bom? Então aqui, ó, nome do documento, aula 2 de Microsoft Word, e aqui embaixo, tipo de documento, do documento do Word. Então ele vai abrir nas versões 2013 para frente. Então, para não acontecer o risco de você mandar para alguém e ele não conseguir editar ou abrir o documento, você vem aqui, ó, e escolhe essa função aqui, ó. Aqui tem várias opções, tá? Só para te deixar claro, tá bom? Então você vai escolher essa versão aqui, ó. Documento do Office 97 a 2003.
significa dizer que esse documento vai ser compatível com qualquer Word da versão X até 2013, e assim sucessivamente, tá? Então, deixa eu fechar aqui rapidinho. Eu venho aqui em documentos, usuário, documentos, e aí está aqui o arquivo, ó, aula 2. Tá? Se eu puxar aqui para me saber a extensão, ó, nota que ele está aqui, ó, documento do Office 97 a 2003. Significa dizer que ele pode abrir em qualquer versão do Office. Tá? Então tenha cuidado com isso aí. A gente está finalizando essa aula, uma aula muito interessante, uma aula que muita gente não sabe configurar documento, muita gente não sabe salvar um arquivo da forma correta, e aí eu estou te mostrando aqui na prática como é que você vai fazer isso, tá? Espero ter te ajudado mais ainda. Na aula passada você conheceu todas essas ferramentas, conheceu a faixa, grupo de ferramentas, grupos, quantas páginas, quantas palavras, qual idioma, o zoom, visualização de página, ajuda, minimizar as guias, restaurar, fechar, minimizar, guias. Agora o documento, ó, ele está com o nomezinho dele e está aqui no modo de compatibilidade. Significa dizer que ele é compatível, ok? Agora você pode simplesmente vir aqui, clicar em fechar, para fechar o documento, e clicar no X. Prontinho, e assim finalizamos essa nossa aula 2. Não esquece, compartilha com as pessoas, porque é uma aula muito interessante quando se trata de evoluir dentro de um escritório corporativo, em um concurso ou em qualquer outra área para você fazer um documento bem legal, cheio de informação e você dominar a ferramenta. Beleza? Tamo junto, um grande abraço e te aguardo na próxima aula. Valeu!